O isolamento que vem de Deus não é abandono, é preparo. Quase ninguém fala sobre isso, mas o processo de Deus muitas vezes inclui um tipo específico de isolamento. Não é solidão causada por rejeição, nem afastamento por castigo. É um recolhimento intencional, silencioso e profundamente formativo. Quando Deus começa a desmontar quem você foi, Ele também reduz as vozes ao redor. E isso dói. Dói perceber que algumas pessoas já não caminham no mesmo ritmo. Dói sentir que certas conversas não fazem mais sentido. Dói estar cercado de gente e, ainda assim, sentir que ninguém realmente entende o que está acontecendo dentro de você. Mas esse isolamento não é vazio. Ele é fértil. A Bíblia nos mostra que Deus frequentemente separa antes de revelar. Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi conduzido ao deserto, onde passou 40 dias em isolamento. Mateus 4:1. Moisés passou anos afastado do Egito antes de ser chamado para libertar o povo. Êxodo 2:15. Paulo, após seu encontro com Cristo, retirou-se por um tempo antes de se apresentar publicamente como apóstolo. Gálatas 1:15-18. O padrão é claro. Deus isola para formar. No isolamento, Deus silencia expectativas externas para tratar convicções internas. Ele nos afasta do barulho para ajustar a escuta. Ele reduz a influência de opiniões para fortalecer a sensibilidade espiritual. Enquanto muitos interpretam esse tempo como abandono, Deus o utiliza como preparação. É nesse espaço que você começa a ouvir perguntas que antes eram abafadas pela rotina. Perguntas como: quem sou eu quando ninguém me valida? O que ainda me move? Por que faço o que faço? Em quem realmente confio? Essas perguntas não surgem para te confundir, mas para alinhar. O isolamento revela onde sua identidade estava apoiada. Se ela estava excessivamente ligada à aprovação, esse tempo confronta. Se estava ligada à performance, esse tempo desacelera. Se estava ligada ao controle, esse tempo desmonta. E tudo isso acontece porque Deus deseja que sua identidade esteja firmada nele, não nas circunstâncias. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aquietar-se não é parar de viver, é parar de resistir. É aceitar que, por um tempo, Deus vai trabalhar mais no oculto do que no visível. Se hoje você sente que está passando por um período de afastamento, silêncio ou recolhimento, não interprete isso imediatamente como perda. Pode ser Deus te protegendo de distrações enquanto constrói algo mais sólido dentro de você. Nem todo isolamento é solidão. Alguns são convites. Convites para crescer, convites para amadurecer, convites para se encontrar com Deus e consigo mesmo. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a discernir o isolamento que vem de Ti. A luta interior entre resistência e rendição. Depois do isolamento, surge um conflito silencioso, porém intenso. A luta entre resistir ao que Deus está fazendo ou se render ao que Ele está formando. Essa batalha não acontece fora, ela acontece dentro. É uma guerra entre o desejo de manter o controle e o chamado para confiar, entre a necessidade de entender tudo e o convite para simplesmente obedecer. É nesse estágio que muitos travam, porque resistir parece mais seguro do que se render. Resistir mantém a sensação de controle. Rendição exige fé, e a fé verdadeira quase sempre começa quando as explicações acabam. A Bíblia nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Esse versículo não é um conforto poético, é um confronto espiritual. Resistir ao processo de Deus gera cansaço emocional, confusão espiritual e estagnação. Você continua andando, mas sem avançar. Continua orando, mas sem paz. Continua tentando, mas sem clareza. Por quê? Quando Deus começa a desmontar, tentar sustentar estruturas antigas se torna exaustivo. Rendição, por outro lado, não elimina o desconforto, mas alivia o peso. Quando você se rende,
você para de lutar contra o que não pode controlar e começa a cooperar com o que Deus está construindo. Rendição não é desistência, é alinhamento. Não é passividade, é confiança ativa. Jesus expressou essa luta de forma profunda no Getsêmani. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Mesmo o Filho de Deus sentiu o peso da entrega. A diferença é que ele escolheu se render, e talvez esse seja o ponto mais sensível do processo. Aceitar que a vontade de Deus nem sempre preserva o conforto da sua versão antiga, mas sempre protege o futuro da sua verdadeira identidade. Deus não negocia propósito para manter zonas de conforto. A resistência costuma se manifestar em pequenas atitudes: adiar decisões, justificar comportamentos, alimentar distrações, fugir do silêncio, buscar atalhos emocionais. Já a rendição se manifesta em escolhas simples, porém profundas: orar mesmo sem sentir, obedecer mesmo sem entender, permanecer mesmo sem respostas. É nesse ponto que Deus observa o coração, não para julgar, mas para confiar. Quanto mais você se rende, mais Ele amplia sua capacidade espiritual. Quanto mais você solta, mais Ele fortalece. Quanto mais você aceita o processo, mais clara a identidade se torna. Se hoje você percebe que tem resistido ao que Deus está fazendo, não se condene. Apenas se posicione. A graça não exige perfeição, ela exige disponibilidade. Aprofundamento do processo. Esse conflito entre resistência e rendição não se resolve de uma vez. Ele se manifesta em ciclos. Há dias de clareza e dias de confusão, dias de fé firme e dias de silêncio pesado. Isso não significa retrocesso, significa transformação em andamento. Toda rendição verdadeira envolve luto. Você não está apenas deixando comportamentos, está se despedindo de expectativas, versões antigas de si mesmo e sonhos construídos sobre fundamentos que Deus decidiu remover. E toda despedida dói, mesmo quando necessária. Enquanto você sente a perda, Deus já enxerga a preservação. Enquanto você percebe o vazio, Deus já prepara o espaço. Ele não apressa essa etapa porque sabe que estruturas emocionais precisam ser curadas antes de novos pesos espirituais serem colocados sobre você. A resistência nasce do desejo de controle, de ditar o ritmo, de exigir respostas. Mas o reino não funciona por pressa, funciona por maturidade. Quando você resiste, tudo pesa. Quando se rende, a dor continua, mas agora tem direção. A rendição não acelera o processo, ela o qualifica. Ela garante que o que será construído não será sustentado por ansiedade, vaidade ou medo. Nesse estágio, Deus começa a fortalecer áreas invisíveis: sua paciência, sua percepção de valor, sua relação com o tempo, sua capacidade de esperar sem se perder, sua habilidade de confiar sem exigir provas constantes. Você percebe que certas coisas já não te dominam como antes, que algumas ausências trazem paz, que algumas perdas foram livramentos, que o silêncio se tornou espaço de descanso, não de desespero. Deus não reconstrói enquanto você tenta preservar ruínas. Ele fortalece raízes antes de permitir frutos. Ele estabelece fundamentos antes de liberar expansão. O isolamento cumpriu seu papel. A rendição abriu espaço. Agora, algo começa a se formar silenciosamente dentro de você. Não ainda visível, mas real. E é esse fortalecimento interno que sustentará a próxima etapa. Não como retorno ao que era, mas como avanço para o que nunca foi. O que vem a seguir não será barulhento, não será imediato, não será do jeito que você imaginou, mas será sólido, alinhado, sustentável. Porque Deus só reconstrói quando sabe que o que Ele está edificando não vai desmoronar. Agora feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e sincero. Reconhecemos que muitas vezes não compreendemos os Teus caminhos, especialmente quando o silêncio, o afastamento
e a desconstrução fazem parte do processo. Mas hoje escolhemos confiar. Confiar que o isolamento não foi abandono e que a pausa não foi rejeição, mas cuidado, preparação e amor. Pai, se em algum momento resistimos ao teu agir, se tentamos manter estruturas que o Senhor estava pedindo para soltar, pedimos perdão. Ajuda-nos a discernir quando é tempo de lutar e quando é tempo de nos render. Ensina-nos a descansar na tua vontade, mesmo quando ela confronta nossos desejos, nossas expectativas e nossa lógica. Entrega-te, Senhor, as áreas do nosso coração que ainda estão feridas, confusas ou cansadas. Aquilo que foi desmontado, nós colocamos em tuas mãos. Aquilo que perdemos, confiamos ao teu cuidado. Aquilo que ainda não entendemos, escolhemos esperar em fé. Sabemos que o Senhor não remove sem propósito e não permite dor sem intenção redentora. Aquieta nossa alma. Silencia os ruídos internos. Fortalece nossa confiança em Ti. Que a rendição não seja apenas uma decisão momentânea, mas uma postura diária. Que aprendamos a obedecer mesmo sem respostas, a permanecer mesmo sem sinais e a confiar mesmo quando o caminho parece indefinido. Prepara-nos, Senhor, para o que está por vir. Se estamos sendo levados a uma nova etapa, capacita-nos emocionalmente, espiritualmente e interiormente para sustentá-la. Que a nossa identidade esteja firmada em Ti e não no que fazemos, no que conquistamos ou no que os outros esperam de nós. Confiamos que o Senhor está trabalhando no oculto, ajustando fundamentos, fortalecendo estruturas internas e nos conduzindo com fidelidade. Recebe nossa rendição, nossa entrega e nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu confio no teu processo. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo um tempo de silêncio, desconstrução ou espera. Às vezes, uma única palavra é o que Deus usa para fortalecer alguém. Se você deseja continuar essa jornada, inscreva-se no canal e ative o sino. Na próxima parte, vamos falar sobre reconstrução e fortalecimento, quando Deus começa a edificar algo novo, firme e sustentável dentro de você.